Coparia liberar? Ué, Opa! Já Na tá tela aqui, aqui, ó, punição ao Dudu. Ah, não tem tela? Não chegou ainda? Então, atenção. Dudu punido, 6 jogos e uma multa de 90 mil, por aquela história com a Leila Pereira do Palmeiras, do VTNC, né? O VTNC. Então, 6 jogos e 90 mil reais de multa. Como desgraça pouco, é bobagem. Falei, Fabrício. Tava te falando antes. Bicho. Ele chegou com o celular, eu achei que a notícia é ruim. Era uma boa, e eu fiquei feliz. Aí logo em seguida, ele dá uma eu vi ontem o 6 jogos. Eu vi ontem o Cuca, Puxa. que falou que não ia reclamar, reclamando da falta de volante, que ele tá tendo que criar aí dois jogadores, que estou criando os 2 volantes agora, que eu vou falar o nome do menino. É complicado, cara. É a situação. E o que você falou de os atacantes virem marcar, Breno, com a idade que, pô, a média de idade do Atlético é alta, os jogadores mais velhos na frente, é muito difícil fazer essa recomposição. Tudo bem, com a bola no pé, eles vão fazer a diferença talvez uma vez ou outra ali, mas com essa sequência de jogos, igual o outro falou, forte, meu irmão, é muito difícil, entendeu? Você com uma galera mais... Agora eu não sei se o Atlético assim, vai conseguir um recurso, né? Deve conseguir, né? Deve ter recurso pra isso, não? Não sei. 16 jogos o André aí. tá vendo aqui se sim. Eu queria falar um pouquinho do jogo ainda. Eu ontem consegui assistir o VT do jogo às 2 da manhã, do Atlético contra o Bucaramanga. Cara, eu fiquei um pouco preocupado. Vamos lá, são 2 coisas diferentes. Primeiro, ótimo resultado para aquilo que é o jogo de mata-mata. Eu falei muito ontem, é uma decisão de 180 minutos do Atlético com o Bucaramanga. Ele conseguiu colocar uma vantagem na casa do adversário. Excelente. Como resultado de 2 jogos de mata-mata, excelente. Vai decidir em casa, agora jogando pelo empate, jogando por uma vitória simples também. Excelente o que o Atlético fez. Repito, em um confronto de 180 minutos. Agora, quando a gente olha para o campo e pensando na sequência do Atlético, já no próximo final de semana, contra o Palmeiras, eu vi com preocupação a ideia que o Cuca... Eu sei que cada jogo pede uma determinada postura, mas a própria postura adotada pelo Atlético através do Cuca, e eu sei, o Cuca está com sérios problemas no meio-campo, mas eu fiquei surpreso, confesso aos amigos, de ver que mesmo com esse esvaziamento do meio-campo, ele colocou Hulk pela direita, ele inicia com o Hulk pela direita, Rony mais centralizado e Dudu pelo lado esquerdo. Ora, primeira coisa, o Elton disse agora há pouco, o Hulk vai fazer 39 anos. Por mais que ele seja um super atleta, eu acho que é o momento desse cara estar cada vez mais próximo ao gol, onde ele de fato é mais letal, em chutes de fora da área, passes que ele já mostrou ter capacidade de fazer como camisa 10. Colocá-lo do lado direito, eu acho que é de certa forma encaixotá-lo. E o Dudu, do lado esquerdo, ele, no meu entendimento, não conseguia fazer, exemplo, de onde ele saiu anteriormente, o Cruzeiro. Ele não consegue fazer o que o Wanderson faz hoje no Cruzeiro. Não consegue. E não é porque ele não tem boa vontade, não é porque ele se entrega, é porque fisicamente ele não consegue mais. Talvez ele conseguisse, talvez não, durante a maior parte da sua carreira ele conseguiu. Então eu achei que o Atlético, em termos de jogo, com essa questão do Dudu pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Hulk pelo lado direito, enfim, deixou um meio-campo que já passa muitas dificuldades, mas inabitado. Acho que o Cuca precisa de repensar isso, porque o Palmeiras é bem diferente do Bucaramanga e tem como uma das forças exatamente o setor de meio campo, HG. Mas dadas as circunstâncias, o resultado foi excelente. Excelente, Fabrício. Porque se vem com uma derrota de lá, a crise era muito maior, entendeu? Não, então, e o resultado era o que... Isso ajuda, dá um alívio. Era o que interessava. Teve uma pressão dos jogadores, sabe? Voltam mais tranquilos. Fabrício, não é que você tem um meio campo que não está funcionando não, cara. Você não tem um volante no elenco. E agora a situação piorou ainda mais, sabe por quê? Porque você não tem volante. O Alan Franco jogava improvisado ali, foi expulso. O Rubens, que poderia ser, não está mais. O Patrick, que não é, mas poderia ser, está machucado. Olha o tamanho da trozoba do Cuca. E geralmente os times, quando encaixam aí, você vê, o nosso time encaixou, eu acho os 2 volantes. Não tem jeito, volante... O HG, só voltando a essa questão do Dudu, eu não sei se o Atlético vai conseguir um recurso, se tem essa possibilidade. Cabe. E tem que conseguir, porque olha só, quem foi a contratação que o Cuca recebeu aí agora? Foi o Dudu, né? E o Júnior Santos, que foi a grande contratação, que ficou fora do último jogo,
deve retornar para poder compor o elenco contra o Palmeiras, porque era uma gripe. Sarou Até da gripe? agora, ele ainda não demonstrou, né? Ele ficou apto, jogou 17 jogos e ficou 16 jogos fora, desde quando ele chegou, o Júnior Santos. Tá devendo. Quando você projeta um jogo contra o Palmeiras, você tinha que ter todo mundo à disposição. Porque o Atlético hoje, eu já falei aqui, elenco, até não tem um grande elenco, mas ele tem um time forte. Mas quando você tem todas as peças, você não tem o Coelho, que é titular nesse time, você não tem o Rubens, que é titular nesse time, e você não tem o Dudu, que seria um jogador para brigar por uma titularidade, cara, isso é muito complicado. O momento do Cuca parece que é assim, eu tenho uma preocupação, é o volante. Tá, então agora eu vou tentar resolver. Eu tô conseguindo com o Alan Franco. Tô resolvendo com o Alan Franco. Olha, o meu time tá começando a melhorar. O Arana tá voltando. O Coelho tá voltando. Peraí. Estão vendendo o Rubens. Aí ele vem outro problema para ele. Aí na hora que ele tá vendo, o Coelho machucou. Ele nunca tem paz para poder resolver uma situação. Cada hora é uma questão. Aí, de repente, agora é o Dudu que pode estar suspenso. O outro tá gripado. Cara, eu tô falando isso, torcedor, porque isso tudo passa em cima de um planejamento diferente do elenco. Você não tem uma condição de chegar e olhar para o banco. Ontem, quem poderia resolver a situação do Atlético olhando o banco do Atlético? Bernard. Para aí, ó. Tô conversando sério. Você chega e faz uma piada dessa no meio do programa, com todo respeito ao Bernard. Mas a gente sabe que o Bernard não pode fazer isso. Não dá conta, gente. É possível. Não dá. Agora Existe tem o alguma seguinte, chance, se HG? você que está assistindo o programa, fecha aqui, ô Guto, por favor. Você que está assistindo ao programa, não viu a coletiva do Cuca ontem, veja, mas com um certo critério de entender as frases e as críticas do Cuca. Sabe? Precisamos nos juntar, o Atlético é de todos nós, né? Unificação, né? Ele foi mandando recado. A base, não tenho na base ninguém que eu possa usar e tal. Entenda que ele mandou um monte de recados ali e se tiver um pouquinho de boa vontade vai entender. Ele mandou recados, eu não vou dizer que foram claros, porque não foram, mas ele mandou recados ali para a diretoria, principalmente para a diretoria. E quando ele fala de unificar, o Atlético é de todos nós, aí que ele acaba sendo claro, né? E a gente sabe para quem ele está mandando recado. Tem alguma chance do Rubens jogar contra o Palmeiras ou totalmente fora de questão? Não. Já era. Porque ele pediu para não viajar. Mas porque ele não queria jogar lá. Porque o negócio ainda não foi feito, né? Agora, mas, ele tá com a cabeça no negócio. Zero. É que na minha cabeça, vamos supor, né? De repente a coisa a não ser que o Cuca peça, e ele né? quisesse jogar o último jogo pelo Atlético. Eu fiz essa pergunta em cima dessa possibilidade. Vou tentar apurar para você agora.